Oi, meu nome é Mariana Tigano. Eu realizei um trabalho de fenotipagem de características físico-químicas do maracujá pérola do cerrado e o desenvolvimento de modelos de predição por meio da espectroscopia no vermelho médio. Eu estive sob a orientação do professor Lúcio Flávio de Alencar Figueiredo. O maracujá pérola do cerrado tem um potencial para competir com o maracujá doce, tendo um menor preço, um maior tempo de prateleira e maior resistência a doenças e pragas. O maracujá Passiflora cetácea é bem doce e é apreciado no seu consumo in natura. O Brix, que são solutos solúveis, e o pH são as principais características analisadas tanto para o uso industrial como para o consumo in natura. Para o desenvolvimento dos modelos, foi utilizada a espectroscopia no infravermelho médio, uma tecnologia que consiste na interação das ondas eletromagnéticas com as moléculas orgânicas mais abundantes das amostras. À esquerda, é possível ver um gráfico de linhas dos espectros adquiridos das polpas de cada fruto, sem os tratamentos aplicados. O objetivo, então, desse trabalho foi de elaborar modelos preditivos para o Brix, pela regressão por mínimos quadrados parciais do maracujá pérola do cerrado, utilizando a espectroscopia no infravermelho médio em um espectrômetro de bancada. Para isso, foram analisados 146 frutos de 3 amostragens, a primeira com 51 frutos, a segunda com 47 e a terceira com 48. Os frutos foram divididos em médios e grandes. O Brix foi medido pelo refratômetro portátil digital com 2 leituras em cada amostra, sendo utilizados a média dos Brix para os modelos. A aquisição do espectros foi realizada em triplicata com o espectrômetro de bancada. Foi utilizado um pipeline na linguagem R, incrementado com 26 transformações. Como mostra este artigo, esse pipeline foi incorporado pelo nosso laboratório. Os modelos foram supervisionados pelo software DanceCrumbler. Os modelos foram avaliados pelo coeficiente de determinação R2, erro quadrático médio de predição RMCEP e a relação do desempenho do desvio do RMCEP, o RPD-RMCEP. Para cada e todas as amostragens foram desenvolvidos 5 modelos. Todos os frutos predizendo todos os frutos predizendo os frutos grandes, todos os frutos predizendo os frutos médios, os frutos grandes predizendo os frutos grandes e os frutos médios predizendo os frutos médios. O Brix dos frutos grandes apresentaram uma média de 13,8 graus e um coeficiente de variação de 18%. Já os frutos médios apresentaram uma média de 14,1 graus e um coeficiente de variação de 17%. E todos os frutos apresentaram uma média de 13,9 e um coeficiente de variação de 18%. As análises da média dos espectros apresentou melhores resultados do que as triplicatas, em que nas triplicatas o R2 variou de 0,5 a 0,97 e na média de 0,69 a 0,98. Os modelos de predição apresentaram poucas melhorias nas transformações dos espectros. Nas poucas melhorias foram com os tratamentos de normalização de Norris e da segunda derivada de Sevitz-Collet. Neste caso, o tratamento aumentou o R2 de 0,65 a 0,71. Os melhores resultados foram com a amostragem 1, com todos os frutos predizendo os frutos grandes, em que o R2 foi de 0,98 e o RPD de 3,8. Mas para todos os modelos, os melhores resultados foram com todas as amostragens, em que o R2 variou de 0,92 a 0,95 e o RPD de 3 a 4,4. Na comparação de frutos grandes e médios, foram parâmetros bons e próximos, em que os frutos grandes variaram de 0,69 a 0,98 e os médios de 0,65 a 0,97 de R2. Então, os modelos com as triplicatas e com as médias foram bons modelos de predição, tanto nas amostragens isoladas como nas amostragens juntas. As análises e as transformações não obtiveram melhorias expressivas, o que demonstra como a análise de dados estava boa, como a condição do equipamento estava boa e o experimento foi realizado de uma maneira padronizada e numa sala climatizada. Os modelos desenvolvidos permitiram aprimorar os modelos anteriores do nosso trabalho de grupo, em que foi utilizado um espectrômetro portátil, em que o R2 atingiu apenas 0,4. Dessa forma, é possível perceber o potencial do infravermelho médio na predição do Brix. Aqui estão meus agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tanto pelo auxílio de bolsa de iniciação científica e pelo Núcleo de Excelência em Genômica Aplicada a Fruteiras Tropicais. Obrigada!